Fala pessoal, beleza? Professor Tiago chegando na área. Boa noite para vocês aí. Para mim é boa noite porque eu estou gravando agora 8 horas da noite, né? Vamos começar a ver o assunto de hoje, dando continuidade no assunto da aula passada, que são os conectivos lógicos. Lembrando, na aula passada nós vimos os 3 pilares da lógica, nós vimos que sentenças são consideradas proposições e em seguida nós vimos quais os tipos de proposições, tá? Então, para complementar, entrando já no na segunda parte, a gente vai começar a estudar basicamente o que rege a lógica proposicional em si, tá? Então, quando a gente fala de conectivos lógicos, a gente está falando de uma partícula que vai estar unindo dois núcleos, duas sentenças, duas proposições, tá? Então, fica atento aí. Quais são esses conectivos, Thiago? Tem muito conectivo? Calma lá. Como a gente sabe, tudo em matemática tem a regra e tem a exceção. Então, no raciocínio lógico, via de regra, nós temos 5 conectivos aqui, tá? Nós temos 5. É a nossa estrelinha. Deixa eu ver se eu acerto fazer estrela hoje, porque a nossa estrelinha hoje é meio difícil, tá? Então, você lembra, nós temos o conectivo e, o conectivo ou, o conectivo ou, certo? São dois ous, Thiago? Sim, são dois ous. O conectivo se, então, certo? E o conectivo se e somente se, tá? Nós temos 5 conectivos aí, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês de cada um deles. De qualquer maneira, já anota, dá um print aí na tela e anota, porque nós vamos estudar em blocos, tá? Eu vou estudar com vocês sempre dividindo em 2 blocos, tá? Como assim, Tiago? É porque assim, tem regrinhas que são bem parecidas. Então a gente já vai ver como essas regrinhas que são parecidas, como elas divergem, tá? Então, vamos começar aqui por essas duas aqui, que são o ou e o e, certo? Então, eu vou apagar aqui rapidinho para a gente ganhar espaço. Deixa eu pegar aqui o apagador. Então, vamos ver aqui rapidinho o ou e o e. Quando eu estou falando do e, certo? A gente vai começar agora a falar de uma maneira técnica, né? A gente já sabe quais são os 5 conectivos. E agora eu vou começar a chamar de uma maneira técnica, tá? Eu vou chamar de conjunção. Exatamente, tá? A gente vai chamar de conjunção. O que é a conjunção? É esse conectivozinho aqui, o conectivozinho chamado e. Como é que eu posso reconhecer uma conjunção? Uma proposição composta, uma sentença composta, que ela compõe uma conjunção. Muito fácil. Por exemplo, hoje é um dia chuvoso, e aí em seguida o que é que tu tem? O que é que tu tem? E está fazendo frio, tá? Hoje é um dia chuvoso e está fazendo frio. Observe bem o seguinte, tá? Primeira sentença que nós temos aqui, a gente já pode identificar através do núcleo de cima. Hoje é um dia frio. A gente já percebe que tem um verbo aqui, tá? Em seguida, a gente tem uma segunda sentença que é está fazendo frio, tá? Deixa eu só sublinhar aqui bonitinho, ó. Está fazendo, certo? Faltou o O. Então, a gente tem aqui verbo e a gente tem aqui locução verbal, tá? Nós temos aqui, ó, dois núcleos, e a gente tem aqui o nosso conectivo, tá? Esse conectivo é o conectivo E. Então, como esse conectivo aqui,
ele é um conectivo e a gente diz que essa proposição composta, ela é uma proposição composta por conjunção ou simplesmente uma conjuntiva ou uma conjunção, tá? Então, fica atento a isso aqui. Tá, Tiago, mas como é que funciona? Como é que funciona o estudo da conjunção? Como é que eu sei, por exemplo, como toda sentença, vocês sabem que elas possuem um valor lógico, que ele pode ser verdadeiro ou falso, tá? Mas sempre que você trata de uma proposição composta, o valor lógico de toda a proposição composta, ele vai depender do valor de cada núcleo, tá? Então, muito do valor dessa proposição toda vai depender do valor de cada núcleo desse, tá? Vou falar já já sobre isso. Tiago, me diz uma coisa, como é que eu posso explicar isso aqui de uma forma algébrica? Tem como escrever isso algebricamente? Tem. Você usa isso aqui, ó. Digamos que essa daqui seja uma proposição dita proposição P. E essa segunda aqui seja uma proposição dita proposição Q, tá? Então, eu posso dizer que essa proposição, ela é uma conjunção de P e Q, certo? Então, ó, olha aí, deixa eu ver, não saiu no vídeo não, deixa eu fazer mais embaixo. Deixa eu ver aqui, ó, P e Q, certo? Agora saiu. Lembrando, qual é o conectivo aí que vai estar me indicando essa conjunção? Esse conectivozinho aqui. Então, eu leio isso aqui da seguinte forma, P e Q, é a conjunção entre uma proposição P, que é hoje é um dia chuvoso, e, que é o conectivo, e que está fazendo frio, tá? Então, como é que eu vou saber se toda essa proposição é verdade, tá? Então, vamos lá. Para cada conectivo, eu vou dar uma dica, e sempre que essa dica não for válida, você sabe que é o valor contrário. Por exemplo, se eu digo que uma dica vai lhe resultar verdadeiro, se aquela dica não acontecer, é porque vai acontecer o contrário. Tudo vai ser falso, tá? Então, anota aí a seguinte dica para você, tá? A dica para essa conjunção é tudo vê, ó, tudo vê, tudo verdadeiro é verdadeiro também, certo? Então, a dica para tu lembrar, ó, é que sempre que você tem uma conjunção e tudo for verdadeiro, então vai ser verdadeiro também. Como assim, Tiago? Como assim? Por exemplo, a gente está aqui hoje, dia 12 de maio de 2020, Penedo, Alagoas. Então, repare bem, hoje foi um dia chuvoso. Foi. Hoje choveu. Então, eu digo que essa proposição aqui, ela é verdadeira, tá? Está fazendo frio. Realmente está fazendo frio. Eu desliguei o ventilador, tive que fechar a janela, porque realmente estava fazendo frio. Então, essa daqui também é verdadeira. Então, o que é que acontece? Nessa condição, onde eu digo que eu tenho uma proposição P, que é verdade, uma proposição Q, que também é verdade, e eu tenho uma união aqui por conjunção, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que toda essa proposição aqui será verdadeira também, tá? Mas, como assim, Tiago? Como assim? Vamos lá. Se você tentou usar a dica, e a dica não funcionou, então significaria o quê? Que ela seria falsa. Mas me dá um exemplo aí. Fácil. Digamos o seguinte, que hoje é um dia chuvoso, verdadeiro. Mas de repente eu estou num calor da moléstia aqui, eu estou suando. Mano, tá muito quente. Aí o que eu faço? Abro porta, abro janela, ligo o ventilador, ligo o ar-condicionado do quarto para ver se ventila para cá. Por quê? Porque está quente. Ou seja, é mentira que está fazendo frio. Ou seja, essa sentença aqui seria uma sentença falsa. E aí você vai analisar. Tudo vê? Tudo é verdadeiro? Não. Como tudo não é verdadeiro, então você não aplica a sua dica. Será falso. Beleza? Então, ó, lembra disso. Cada sentença que eu vou colocar para vocês, ela vai ter uma dicasinha para vocês lembrarem da regra, tá? Quem estuda comigo já sabe que a dica número 1, para você não esquecer de como fazer uma tabela verdade,
de como você resolver uma sentença lógica, é você gravar o quê? A regrinha dela e não a tabela verdade, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Uma coisa legal que também cai muito, e vocês vão ver em equivalência mais na frente, quando a gente estiver desenvolvendo nosso raciocínio, tá? Por exemplo, eu posso dizer, está fazendo frio e hoje é um dia chuvoso. Ó, observe que eu escrevi de uma maneira, eu falei aqui de uma maneira diferente, mas o sentido lógico vai permanecer. Por quê? Porque se eu digo que P e Q, isso daqui, certo? Vocês podem anotar assim, ó, é a mesma coisa que, é equivalente a Q e P. Ou seja, Tiago, trocou só a ordem, beleza, mas não muda a semântica, o sentido, tá? Então, fica atento a isso aqui, beleza? Vamos ver aqui, eu acho que eu já finalizei a conjunção, já mandei a dica para vocês, e agora a gente vai para o próximo conectivo em bloco. Lembrando, você está aí anotando, você vai fazer um bloco de anotações para conjunção e disjunção, que é o próximo que eu vou falar aqui, tá? Depois eu vou dividir outro bloco. Então, deixa eu apagar aqui, dá o tempo, 3, 2, 1, printou, vamos lá, vamos seguir. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver aqui. Então, vamos seguir para a nossa disjunção, certo? A nossa disjunção. Tá? É bem parecido, tá? Ela é muito parecida, por isso que eu gosto de dividir isso em blocos, tá? Eu sempre estou dividindo em bloco, por quê? Porque fica mais fácil de você entender, as nuances, as diferenças entre cada conectivo, tá? Primeira coisa, a disjunção é o nosso conectivo ou, certo? Você também pode encontrar na sua prova chamada disjunção inclusiva, tá? Então, tem algumas bancas aí que elas, de repente, podem colocar para você a disjunção inclusiva, que é a disjunção normal, que é o nosso ou. Mas por que, Tiago, eles fazem isso? Caiu, voou o lápis da minha mão. Isso aí, ao vivo, era resenha do Tiago e do Alex. Mas por que, Tiago? Por que essa diferença aí dessa inclusiva? Porque a gente tem a inclusiva e também tem a exclusiva. E normalmente, quando coloca a palavrinha, a galera confunde com a outra. Mas lembre, a disjunção normal é a disjunção inclusiva, tá? Então, vamos entender aqui a situação dela. Por exemplo, eu tenho isso aqui, tá? Carla é mãe ou Thales é policial. Ó, Carla é mãe ou Thales é policial. Repare bem. Conectivo, nós temos, beleza? Aqui nós temos primeiro verbo, segundo verbo. Nós temos aqui uma proposição composta, também por duas proposições. Tiago, me diz uma coisa, proposição composta só pode ser com duas proposições? Não, duas ou mais, tá? Então, vamos lá. Eu tenho duas aqui que eu vou dividir entre P e Q, tá? Ó, olha para cá. Então, eu tenho aqui a proposição P, Carla é mãe. Aí, a gente tem a proposição Q, que é Thales é policial, tá? Como é que eu posso escrever isso algebricamente? Eu escrevo da seguinte forma, P ou Q, tá? Então, ó, eu escrevo dessa forma aqui, P ou Q. É um Vzinho, você percebe que é um Vzinho de cabeça, ó, de cabeça para cima, né? É o Vzinho. O E é de cabeça para baixo, né? O Vzinho para cima. A conjunção é o acento circunflexo e a disjunção vai ser o Vzinho, V de vitória,
tá? E como é que funciona isso, Tiago? Como é que vai funcionar essa cristã dessa disjunção? Por exemplo, vamos para a dica. Vamos para a dica. Ó, por que eu coloquei disjunção e conjunção na mesma? Porque a dica é muito parecida. Ó, se liga aí. Tudo F dá F também. Ou seja, se eu tiver duas sentenças falsas, ó, se eu tiver antecedente e consequente falsos, eu terei uma falsidade também. Então, vamos ver como é que seria isso. Vamos supor, eu chego para Carla e pergunto, Carla, você é mãe? Aí a Carla pega e me responde, não. Então, isso é falso. Aí eu chego para o Thales e perguntei, e aí, mano, você trabalha com o quê? Ele disse, sou corretor de imóveis. Então, é falso que ele é policial. Ele não é policial. E aí o que é que acontece? Você tem uma disjunção onde tudo é falso. Então, se tudo é falso, essa proposição toda será falsa também. Ok? Agora vamos pensar o seguinte, vamos desobedecer a dica. Vamos lá. De repente você perguntou a Carla, ela não entendeu direito o que você perguntou, e ela diz, não, eu tenho uma filha Beatriz, né? E ela esqueceu que tinha filha, olha, que mãe desajustada. Mas vamos lá. Ó, o que é que vai acontecer? Você tem um termo que é verdadeiro, outro termo que é falso. O que é que acontece? Tudo F. Tá tudo falso aqui? Não tá. Então vai dar F? Não vai. Vai dar verdadeiro, tá? Então, ó, se liga nisso aí. Para que a disjunção seja verdadeira, você precisa que algum valor seja verdadeiro. Por quê? Só é falso quando tudo é falso. Beleza? Então, ó, nesse bloco aqui, a gente tem essa observação. Mais uma vez, a gente tem a recorrência dessa regrinha. Tiago, se eu trocar de ordem as coisinhas aí, vai ter alguma diferença? Não. A gente vai permanecer com com o mesmo valor lógico. Ou seja, tanto faz se é P ou Q, ou se é Q ou P. Vai ser, ou se for verdadeiro, vai ser verdadeiro do mesmo jeito, e se for falso, será falso da mesma forma. Isso daqui são equivalentes. Tranquilo? Tranquilidade? Então, ó, a gente já viu aí a conjunção e a nossa disjunção. Então, printa aí na tela, 3, 2, 1, printou, e vamos continuar aqui a nossa dissertação aqui dos conteúdos. Tá? Por que eu apaguei? Não era para eu ter apagado. Então, vamos lá. Vamos para cá. Eu agora vou ter o próximo item, que é a minha disjunção exclusiva. Exclusiva. Tá? Quem é a minha disjunção exclusiva? É o meu ou. Como é que ele vai aparecer, Tiago? Me diz aí, pelo amor de Deus, como é que a disjunção exclusiva vai aparecer para a gente? Então, vamos ver aqui. Por exemplo, ou você lava os pratos, ou vai dormir no sofá. Exemplo bastante recorrente aí na pandemia. O cara é expulso do trabalho, né? Vai para casa e chega expulso em casa e diz, olha, ou você lava os pratos, ou vai dormir no sofá. Né? O cara podia estar trabalhando, mas está em casa. Então, o que é que acontece? O ou é a regra do cala brabo. Ou isso, ou aquilo. Nunca pode ser os dois
nem nunca pode ser nenhum, tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Você lava os pratos é uma sentença lógica, tá? Observe aqui, eu tenho o verbo lavar. E a segunda sentença, vai dormir no sofá. Observe que o sujeito está oculto, mas se refere a você, tá? Vai dormir no sofá. A gente tem a segunda sentença lógica aqui, né? Aqui a gente tem um verbo e aqui a gente tem uma locução verbal. Então, como nós temos dois núcleos, proposição composta. Então, vamos lá. Já identifiquei porque é muito fácil, tá? O ou, ele já vem aqui de cara, um no começo e outro depois. É muito tranquilo de você identificar, tá? O a disjunção exclusiva. Então, beleza, Tiago. O que é que acontece? Ó, vou colocar aqui. Essa proposição aqui é a minha proposição P e essa proposição aqui é a minha proposição Q. Então, quando eu vou escrever isso aqui na forma na fórmula lógica, tá? Eu vou escrever da seguinte forma: ou P ou Q. Ó. Beleza? Então, ó, o que é que acontece? Se a mulher diz, ou você lava os pratos, ou vai dormir no sofá, e você vê o cara dormindo no sofá, você vê o cara dormindo no sofá, o que é que você deduz? Que ele não lavou os pratos, ou seja, você lavar os pratos foi falso. Então, como você foi falso, a segunda é verdadeira, tá? Então, isso dá o espaço já para a nossa próxima dica. Nossa próxima dica é a seguinte: valores lógicos, vou abreviar aqui, lógicos, diferentes da verdadeiro. Não decore porra de tabela verdade. Por quê? Na hora que tu tiver em pânico fazendo simulado ou prova, ou até o exercício mesmo, você não vai lembrar dessa porra. Eu, por exemplo, era horrível para lembrar o negócio de tabela verdade. Estou falando com seriedade de quem estudou para isso, tá? Então, eu tinha muita dificuldade. E a professora lá na UFAL, ela trabalhava muito em cima da tabela e tal. Eu digo, não, porra, tem que ter uma lógica atrás disso. Eu preciso encontrar uma coisa que me norteie. Então, eu fui para as regras, tá? Então, nas regras é onde você vai buscar o subsídio para você encontrar uma fluência para interpretar e resolver questões, tá? Então, seguindo aqui, sempre que os valores lógicos forem diferentes, dá verdadeiro. Então, você percebe o seguinte: a mulher disse para o cara, ou você lava os pratos, ou você vai dormir no sofá. Aí o cara, o que foi que fez? Não lavou os pratos. O que é que aconteceu? Dormiu no sofá. Então, se isso aconteceu, é porque ela falou a verdade. Ela falou a verdade aqui, ó. Ela falou a verdade, tá? Aí, mas vamos supor o seguinte: o cara chegou, lavou os pratos. O cara lavou os pratos. Beleza. O cara lavou os pratos. E aí, ele dormiu ainda assim no sofá. Poxa, eu lavei os pratos e ainda assim dormi no sofá. Então, o que é que a mulher fez? Ela mentiu pro caba, tá? Então, ó, lembra disso. Valores lógicos diferentes vai dar verdadeiro. Valores lógicos iguais vai dar falso. Falou verdade aqui, falou verdade aqui. Então, mentiu em tudo que ela disse, tá? É por isso que é tão importante você entender que a lógica aqui é uma lógica exclusiva. Por quê? Quando fala em exclusiva, fala em apenas um valor, certo? Então, ser exclusiva significa que apenas um valor poderá ser verdadeiro. Tranquilo? Então, outra observação, tá? Também, como os outros conectivos, tanto faz ou P ou Q, como Q ou Q ou P, certo? Essa ordem aqui, ela disse o seguinte: ou você lava os pratos ou vai dormir no sofá. Beleza.
É a mesma coisa de falar, ou você vai dormir no sofá, ou você lava os pratos. É a mesma coisa, tá? Isso do ponto de vista lógico, tá? Então, fechamos aí a disjunção exclusiva. Vamos seguindo aqui. Vamos para o próximo conectivo. Vou dar um tempo para vocês printarem. Vamos lá. 3, 2, 1, printou. Vou seguir, tá? Pausa o vídeo. Ah, Tiago, fiquei na dúvida. Pode colocar a dúvida aí nos comentários. Eu vou ler os comentários do vídeo se vocês comentarem com alguma dúvida. Tal. De repente, vocês podem me dar alguma ideia de fazer algum outro vídeo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguir. Vamos para o próximo bloco, ou para o próximo conectivo do segundo bloco. Lembrando, primeiro bloco, conjunção e disjunção. Segundo bloco vai ser disjunção exclusiva e bicondicional. Bicondicional, tá? Vamos lá. Seguindo aqui, no bicondicional, eu tenho que lembrar que o bicondicional, ele é como se fosse uma igualdade lógica. Ele é como se fosse uma igualdade lógica, tá? Vocês vão entender já já por quê, beleza? Então, como é que eu entendo textualmente quem é o bicondicional? É o camaradinha chamado se e somente se, tá? É assim que eu entendo quem é esse camaradinha aqui, beleza? O bicondicional. E vamos agora para o nosso exemplo. Vamos começar a entender o nosso exemplo, tá? Vamos lá. Lucas joga bem se e somente se e somente se toma café forte. Nesse momento aqui, né, tem o Lucas aqui na sala junto comigo, furtando um lanche, né? Ô, lanchinho bom aí, vamos dividir isso aí depois. Aí vamos lá. Lucas joga bem se somente se toma café forte, tá? A gente novamente vê aqui, ó, bem claro. No primeiro núcleo, a gente já identifica pelo verbo, e no segundo núcleo também. Lembrando, o sujeito, Lucas, ele é o mesmo sujeito na primeira e na segunda oração, no primeiro e no segundo núcleo. Então, a gente não precisa se preocupar quanto a isso, tá? Ele está oculto aqui, mas é o mesmo sujeito. E o que é que a gente tem aqui? O nosso conectivo se e somente se. Tá, Tiago, me diz uma coisa. Como é que a gente estrutura isso aí na fórmula, tá? Novamente, eu vou chamar aqui de P e novamente eu vou chamar aqui de Q. Eu tenho essas duas proposições simples e vão formar aqui a seguinte estrutura. P, se somente se, Q. Ó, o que acontece? Eu só vou estar falando a verdade se esses dois valores lógicos forem iguais, tá? Então, vamos para a nossa dica. Anota aí a nossa dica, a nossa regrinha. A nossa regrinha. Valores lógicos iguais dá V. Repare bem. Os valores lógicos, sempre que eles forem iguais, dá V. Lembra alguma coisa? Lá na disjunção exclusiva, se os valores lógicos forem iguais, dá falso, né? Então, eles têm que ser diferentes para serem verdadeiros. Aqui eles têm que ser o quê? Iguais para serem verdadeiros, tá? Então, é por isso que eu sempre divido em dois blocos, conjunção e disjunção, e aqui bicondicional com disjunção exclusiva. Por quê? O que vai mudar é apenas a palavrinha. No bicondicional, ele tem que ser o quê? Igual para ser verdadeiro. Na disjunção exclusiva, eles têm que ser diferentes para ser verdadeiro. Palavra igual e diferente é quem vai marcar o passo da questão, beleza? Então, tranquilo aqui. Vamos interpretar aqui o seguinte.
eu digo o seguinte: Lucas joga bem, certo? Verdadeiro. Se somente se toma café. Ele toma café? Toma. Então, beleza. Ele tanto joga bem quanto toma café, certo? Então, o que acontece? Eu falei a verdade. Por quê? Os valores lógicos, eles são iguais. Agora, vamos entender uma coisa. Vamos entender uma coisa aqui. Vamos mudar a história. Lucas joga bem. Aí eu digo que isso é falso. Aí eu digo, ele toma café forte. Também é falso. Então, repare bem. Eu menti na primeira. Eu menti na segunda. Então, a maioria da galera pensa logo, então tudo vai ser falso. Não. Os valores lógicos são iguais? São. Eu menti na primeira, menti na segunda. Então, no final das contas, eu também falei a verdade. Tá? É bem importante você ter cuidado com isso, porque tem textos que eles trazem sentenças dessa forma, e a gente precisa interpretar logicamente, é uma lógica por trás disso, né? A galera do direito aí interpreta isso de várias formas, né? É a chamada hermenêutica jurídica, mas a gente aqui apela para a lógica para entender dessa maneira. E não, então, na lógica, a gente tem que seguir o padrão da nossa regrinha, tá? Então, o que acontece? Uma vez que a gente já viu aqui esse condicional, certo? E a gente fechou o nosso bloco, a gente percebe que existem esses dois blocos, certo? Todos os blocos, eles vão sofrer essa situaçãozinha aqui, ó. Isso daqui é a mesma coisa que isso aqui. Ou seja, qualquer proposição que você tiver, exceto uma, que é que a gente vai ver a seguir, ela vai poder inverter essa posição sem que você modifique a semântica ou o valor lógico. Eu troquei de posição, uma conjunção, não vai mudar em nada. Eu troquei de posição, um bicondicional, não vai mudar em nada. Por quê? Porque a gente diz que isso daqui é equivalente a isso aqui. Lembra? Por isso que a gente usa, na verdade, a gente não usa o igual na lógica. A gente usa o equivalente. E o equivalente, por coincidência, é a própria seta bidirecional que indica o bicondicional ali, tá? Então, fica ligado nas duas situações, nas 4 situações que a gente tem, tá? Para entender que isso aí pode aparecer mudando de ordem. Então, se aparece mudando de ordem, tá tranquilo, tá? Agora, vamos para o mais chato, tá? Eu deixei aquele por último, certo? Vamos lá. 3, 2, 1, printou, apagou. Eu deixei ele por último, por quê? Porque ele é o mais chato. Ele é o cara que não conversa com ninguém, ele é o cara da regra mais excêntrica, ele é o cara, geralmente, onde as bancas colocam as pegadinhas, tá? As bancas colocam as pegadinhas, beleza? Então, vamos para ele agora, nosso último tópico aqui, que é o tópico do nosso condicional. Beleza? Então, vamos lá. O que é o condicional? Olha, condicional você tem que entender uma coisa. Significa que você está impondo uma condição. Quando você está impondo a condição, é quando você faz o seguinte, olha, se você estudar, você ganha um videogame no final do ano. Ó, o pai falando aí com o filho, aquele filho está dando trabalho na escola, né? Então a gente faz isso, né? Não faça não, porque é obrigação do cara estudar. Mas vamos lá. Então é o seguinte, essa troca, essa permuta, essa condição, elas também possuem uma lógica por trás dela, uma estrutura lógica, tá? Então, é o nosso velho se, então, tá? É o nosso velho se, então. Nós temos, sempre que aparecer um se, né? A gente vai ter uma situação onde temos um condicional. Se isso acontecer, então aquilo acontece. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Se faz sol, então
vou à praia. Certo? Lembrando aqui, ó. Ele vai ser muito fácil de você identificar. Por quê? Porque ele vai começar com a partícula condicional se, certo? E normalmente vai aparecer o então depois, certo? Então, muito importante você lembrar dessa situação, né? Então, quando a gente tem uma estrutura dessa, a gente tem o nosso se então. Se faz sol, então vou à praia, tá? Eu tenho aqui duas sentenças, novamente. Faz, primeiro verbo, proposição P. Vou à praia. Outro verbo, outra sentença, proposição que, certo? Então, aqui, ó, eu tenho um verdadeiro condicional. Tá tranquilo? Então, como é que eu posso representar isso, certo? Aqui, eu posso dizer que o seguinte, se P, então que, certo? Tranquilo? Ó, muito cuidado, porque a banca já chamou isso de antecedente, deixa eu ver se vai sair legal lá na câmera, vai dar para ver. E consequente, certo? Então, se falar para você, o antecedente é o que vem antes, é o P. O consequente é o que vem depois, o Q. Por que normalmente eles tratam disso quando estão falando de uma proposição condicional? Porque em todas as outras proposições, vocês também têm um termo antecedente e tem um termo consequente. Então, vamos lá. Vocês lembram que em todos os outros casos, eu podia fazer uma permutação, né? Eu poderia mudar a ordem das partículas, né, das premissas, das proposições simples, e eu não teria alterado o sentido da proposição composta num todo. Mas o que é que acontece? Estritamente no nosso condicional, você não vai poder mudar a ordem das proposições, sob pena de mudar o sentido lógico da frase, a semântica da frase. Então, é por isso que esse é o único caso, né? É o condicional, é o único caso onde você não pode permutar a ordem das proposições, porque quem vem primeiro tem que vir primeiro e quem vem depois tem que vir também depois, tá? Então, vamos seguir aqui. Como é que é a dica para lembrar dele, velho? Como é que é a dica? Ó, a dica. Ó, anota isso aí. Geralmente a galera fala Vera Fischer, eu acho que é assim, né? Eu não sei se é assim, mas eu vou colocar. Vera Fischer, falsa. Por que Vera Fischer é falsa? Vamos entender por quê. Existe o condicional, ele sempre vai ser verdade, tá? Ele sempre vai ser, você tem que presumir ele como uma verdade, salvo um caso, onde o primeiro termo, o antecedente, ele é verdadeiro e o consequente, ele é falso. Deixa eu ver se é legal. Dá para ver no vídeo? Dá. Então, ó, quando você tiver a situação em que o cara falou a verdade na primeira premissa e na segunda ele mentiu, então o que acontece com a proposição? Ela será falsa, tá? Então fica ligado aqui. Vamos lá. Se faz sol, então vou à praia. Aquele teu amigo, tá ligado? Aquele teu amigo que você combina as coisas com ele, tá ligado? E ele nunca cumpre as promessas dele. Aí você combina para ele no domingo, ele tá, velho, beleza.
Se fizer sol, se faz sol, vou à praia. Aí chegou o domingo, sol do cabrunco. Tava lá, torrando, derretendo freezer. E aí o que acontece com o cara? O cara pega e vai para o cinema, em vez de ir para a praia. Ou seja, ele falou, na primeira proposição, ele falou uma verdade, fez sol, e na segunda ele mentiu, né? Então, observe o seguinte, na primeira, na antecedente, ele falou a verdade, e na segunda, na consequente, houve uma falsidade. Então, o que acontece com ele? Ele mentiu para você, ok? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos ver a seguinte situação. De repente, não fez sol. Aí ele chega para você, homem, bora para a praia. Bora para a praia. Ele mentiu ou falou a verdade? Ele mentiu. Que ele não disse que vai à praia se somente se faz sol. Ele disse que se fizer sol, vai à praia. Não fez sol. Ele foi do mesmo jeito. Ele mentiu para você? Não. Porque você tem que lembrar que tem uma regra do condicional. Então, primeiro ele tem que mentir. Primeiro ele tem que falar a verdade. Depois ele mente, para ser uma mentira completa. Mas se aqui ele mentiu, tanto faz se ele for ou não para a praia, tá? Se ele vai à praia ou não, ele vai estar falando a verdade do mesmo jeito, tá? Então, é bem legal porque é o seguinte, eu vou fazer aqui a tabelinha verdade para vocês entenderem desse caso em específico, certo? Para não ficar dúvida, deixa eu fazer mais embaixo aqui, apagar com a mão mesmo, ó, P, então, P e Q. Eu tenho duas proposições aqui, então eu vou ter 4 linhas, porque 2 vezes 2, 4. Então, verdadeiro, falso, falso. Puxei aqui. Vou alternar aqui, verdadeiro, falso. E aí eu tenho que lembrar, só é falso quando Vera Fischer falsa. Então, ó, Vera Fischer falsa. Esse é o único caso onde ele será falso. O restante será verdadeiro. Então, se ele mentir de cara, ele pode até estar te enganando, mas ele está falando a verdade. Isso daí foi tema de uma questão da CESP, tá? Muito cuidado, que essa daqui já foi um tema de questão da CESP. Porque, de cara, você tinha um valor aqui que era falso e você não sabia qual era o valor da proposição consequente, se ela era verdadeira ou se ela é falsa. Mas, para você, o que interessa saber não é o valor da proposição Q, é o valor da proposição se P, então Q. E aí o valor da proposição se P, então Q, ele será verdadeiro sempre que o antecedente for falso, tá? Então lembra disso. Se o cara começou um condicional já mentindo, na verdade, ele está falando a verdade, tá? Então, a gente fechou aqui todos os conectivos, beleza? Então, fica ligado, rever o vídeo, rever todos os exemplos, é muito importante isso, tá? E alguns outros pontos eu vou estar pontuando com vocês aí no nosso próximo vídeo, onde eu vou estar fazendo somente exercícios sobre os conectivos lógicos, tá? Então, antes de a gente prosseguir, a gente também vai ter um vídeo de exercícios, e você que é meu aluno, minha aluna, eu vou estar colocando esses exercícios para vocês, no máximo no domingo. Então, vocês vão ter o domingo para fazer, a terça para fazer, a segunda para fazer, e aí, provavelmente, na próxima terça, eu vou estar postando para vocês o vídeo completo com a resolução e o comentário de todas essas questões. Beleza? Então, gente, valeu por hoje. Professor Tiago aqui só agradece, beleza? Lembra de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho, tá joia? Então, beijo, conto com vocês, até a próxima aula.